Vamos assentando, meu povo. Que bênção! Louvado seja Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Guilherme, pastor dessa igreja. Muito prazer. Vou ficar feliz em lhe dar um abraço lá no final, depois, ao encerrarmos o nosso culto, caso eu ainda não tenha feito isso no início. Mas hoje é um dia muito especial. Hoje os abraços, os cumprimentos foram todos regados a um feliz Dia dos Pais. Eu particularmente estou muito feliz. É o primeiro Dia dos Pais que a Joana está fora da barriga da Ana. Então pude celebrar com ela em meus braços, celebrando esse dia, um presente de Deus realmente. Quando nós pensamos sobre o Dia dos Pais, há tantas coisas para ser ditas. Talvez ao longo dessa semana você já viu muitas mensagens, muitos áudios, muitos vídeos você recebeu nas suas redes sociais ali sobre o Dia dos Pais, sobre a importância disso, o privilégio, a responsabilidade também. E na rede social da nossa igreja nós compartilhamos, você deve ter visto, algo que nós cremos a respeito da paternidade. A paternidade ela deve apontar para Deus, porque Deus é Pai. Nós vamos conversar um pouquinho essa noite sobre isso. Mas para a gente iniciar e aproveitar esse gancho que está todo mundo no clima do Dia dos Pais, eu quero lembrar a você das palavras de Jesus. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer o seguinte: que quando você orar, você deve ir para o seu quarto em secreto. E você deve orar ao seu Pai, que em secreto ouve a sua oração e já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então hoje vamos aproveitar esse dia especial para meditar e pensar um pouco a respeito daquele que é o nosso verdadeiro Pai. Aquele que nos dá o exemplo do que é ser Pai. É um Pai cuidadoso, é um Pai amoroso. Nós estamos aqui diante desse Pai. Você veio aqui esta noite, você vai ouvir sobre esse Pai. Deus lhe trouxe aqui esta noite para você ouvir sobre isso. Eu sei que talvez você veio convidado, você recebeu carona, de alguma forma alguém te trouxe aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus proporcionou esse momento, esse encontro, para que você ouvisse sobre Ele, sobre esse Pai, que nos chama para um relacionamento de intimidade, um relacionamento de verdade com Ele, para que assim nós descobramos que na verdade aquilo que nós precisamos Ele já sabe, e Ele está completamente inclinado a nos dar aquilo que nós precisamos. Não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente acha que precisa, mas é aquilo que de fato nós precisamos. Com certeza essa é uma definição de um bom Pai. Eu quero orar com você nesse momento. Quero convidar você a se colocar em pé. E após isso nós iremos cantar a esse Pai. Nós cremos, aqui nessa igreja, nós cremos que Deus, Ele é digno da nossa atenção. Ele é digno da nossa reverência. Ele é digno do nosso amor, do nosso canto, da nossa alegria. Então aos pais aqui fica um desafio aqui essa noite. Se a nossa paternidade deve apontar para Deus, se a nossa paternidade deve apontar para o nosso relacionamento com Deus, que os seus filhos, hoje o desafio especial aos pais aqui, que os seus filhos possam ver na sua boca hoje um louvor verdadeiro a esse Pai. Nós vamos iniciar o nosso tempo aqui de canto, de louvor a Deus através da música, cantando sobre isso, que Ele é exaltado, que nós iremos louvar o Seu nome, que Ele é o Senhor. São verdades preciosas demais para a gente cantar de qualquer jeito. Que possamos celebrar o nome desse nosso Pai, que nos trouxe aqui essa noite para falar conosco. Amém? Vamos orar então, e aí nós iremos juntos cantar. Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que se derrama sobre as nossas vidas a cada manhã. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que Tu, Senhor, esteja ministrando algo novo em nossos corações.
cada um que está aqui essa noite, desde aqueles que estão nos visitando, aqueles que já estão aqui há um bom tempo, aqueles que já se sentem em casa, que todos nós possamos sair daqui essa noite, compreendendo um pouco mais sobre quem Tu é, e decidimos a andar de acordo com a Tua vontade. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós clamamos por isso. E nós queremos continuar na Tua presença aqui cantando essas verdades a respeito de quem Tu é. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ouvir os irmãos agora nesse momento. Nós adoramos Jesus. E quem tem o seu celular, vai ter a letra lá, foi mandada a letra na ordem dos louvores que nós cantamos. Se você quiser pegar o seu celular para ter a letra, não temos projetor hoje, mas são louvores conhecidos, a não ser conhecer, mas esse é bem conhecido, fique à vontade. Vamos adorar nosso Jesus então.
essa paternidade que é Jesus Cristo através dele. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça, se derramando. É tão profundo, tão imenso e glorioso, é glorioso, poderoso, a graça, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e glorioso, a graça, só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai e seu Filho, você. Por todos morrer, em nós derrama amor e graça, e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e glorioso, é glorioso, poderoso, a graça, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e glorioso, é glorioso, poderoso, a graça, só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai e seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, e nos convida a sua mesa, nos é tão profundo, tão imenso e glorioso, é glorioso, poderoso, a graça, só Ele pode devolver a vida aos corações. Esse é nosso Deus, é a Ele que cantamos, é Ele que nos alcançou, é Ele que nos resgatou, e Ele é nosso protetor, nosso refúgio, nosso libertador, nosso abrigo, nosso apoio forte. A ti, para sempre. Em ti confiarei, Senhor.
Todo o tempo, Senhor. Nosso refúgio é você, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu tenho 2 recadinhos para dar. O primeiro é que essa semana é especial para as mamães, para os papais, os pequenos. Mas essa semana, ali no aniversário, foi instalado o ar-condicionado, né? Glória a Deus por isso. Então, só falta arrumar a tomada ainda. Mas ele já está instalado, né? Daqui a pouco, o tempo passa rápido, mas vai chegar já o verão. E a gente sabe que os pequenos sofrem um pouco desse calor, nós também, né? Mas eu queria já deixar esse recado para a igreja, né? Que a gente já conseguiu arrumar ali no aniversário. Aos poucos, né? Tudo vai se ajeitando. Vocês lembram que muita coisa foi feita desde o início do ano, né? Então eu queria deixar esse recado para os papais e para as mamães, né? Que precisarem ali, os pequenos, então está à disposição o nosso berçário, né? Tem trocador, se você precisar trocar fralda, tem um tapetinho ali, se seu filho está muito agitado, está gritando igual a minha, ele está todo culto. Eu tenho que ir para lá com ela, fechar a porta, né? Para você, né, distrair seu filho. Tem bercinho, se ele tirar um cochilo, né? A gente sabe que é cansativo ficar com o filho, né, no colo, né, no braço, então tem bercinho lá também, trocador, e tem uma poltrona muito confortável, mamãe, para você dar de mamar para o seu bebê, se for preciso, né? Então, ali no fundo, né, tem o nosso berçário. Outro recadinho é para as mulheres que vão ir ao encontro regional em Catuí. No final, estejam procurando a Bianca para pegar com ela os cartãozinhos, né, para venda do nosso cachorro quente. E você que não vai ao encontro pode estar contribuindo, comprando o nosso kit cachorro quente, que vai ser no sábado que vem a entrega, tá bem? Agora as crianças podem estar vindo aqui à frente. Peço também às professoras, né? As profs que venham também, porque hoje é uma atividade especial, pode ficar embaixo de vocês. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia. Peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, o restante da nossa noite, o culto que queremos ter também com os pequenos. Que Tu possa estar falando ao coração de todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, queridos, nós vamos meditar hoje numa porção da Escritura um tanto conhecida, tanto por aqueles que já têm o tempo de igreja, como também aqueles que foram uma vez ou outra, mas a parábola do filho pródigo, se você quiser, você já pode ir abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é uma história muito conhecida. É bem verdade que muitas vezes mal interpretada, ou até às vezes mal aplicada, mas é uma porção muito preciosa da Escritura, que traz ensinos muito profundos para a nossa vida. E hoje, aproveitando essa data especial, acredito que é oportuno nós pensarmos nesse texto. Vocês viram aqui na frente muitas crianças, alguns maiores, outros menores, todo tipo de criança, uns mais quietos, outros mais agitados,
com inúmeras personalidades. E a grande diversidade aqui nas crianças nos faz pensar que por trás dessas crianças também há vários tipos de pais, de mães. Tem aqueles pais que acertam muito numa área e erram em outra. Tem aqueles pais que são muito bons em uma determinada coisa, mas na outra deixam a desejar. A gente colocar os pais aqui na frente e fosse possível fazer essa comparação, obviamente que essa não é a ideia, mas se fizéssemos essa comparação, veríamos que todos teriam algo que fazem muito bem, mas todos com certeza também teriam coisas que precisariam corrigir, isso é fato. Primeiro porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos, e outra, porque quem é pai, quem é mãe sabe que não é tão simples assim. Às vezes na teoria a gente até acha que domina algumas coisas, mas na prática nós sabemos que as coisas são um pouco mais complexas do que os discursos que a gente encontra. Como eu falei no início, esse final de semana, essa semana, são dias que a gente vê muitas publicações sobre paternidade, sobre família, e na maioria das vezes a gente vê só as coisas boas, né? A gente vê, meu filho é meu tudo, minha filha é meu tudo, né? Mas a gente não vê lá o pai botando, meu Deus, essa noite eu não sabia o que fazer, porque a minha filha não fechava a boca e eu queria dormir. A gente não vê esse tipo de publicação. Nós vemos apenas aquilo que as pessoas querem mostrar. Mas o ponto é, assim como nós temos crianças diferentes umas das outras, filhos diferentes uns dos outros, nós temos pais diferentes uns dos outros. Nós temos pais que, somando tudo, conseguem uma média muito boa, são pais bons. Por outro lado, nós temos pais ruins, existem pais ruins. Em nome de Jesus, que nós não estejamos entre esse índice de pais ruins, mas há pais ruins. Há pais muito presentes, muito ativos, que influenciam conscientemente a vida dos seus filhos. Aqueles pais mais ausentes, ou melhor, omissos, que resolvem deixar toda a responsabilidade para a mãe. E aí quando dá errado a gente diz, claro, olha, viu, errou nisso, bota a culpa na mãe ainda. Há pais que não são omissos apenas no sentido de estar ali e não cumprir o seu papel, mas há pais que de fato são ausentes. E isso por vários motivos, circunstâncias da vida, doenças, o filho foi embora de casa, mora num outro estado, enfim, faleceu. Há inúmeras circunstâncias que fazem muitas vezes um pai ser ausente. Eu não sei qual é a tua história com o teu pai, mas uma coisa é certa: quando nós pensamos sobre Deus como Pai, a nossa tendência é comparar Ele com o nosso Pai aqui na Terra. É usar a referência que nós temos de paternidade aqui na Terra e aplicar isso a Deus. Aqueles que tiveram ou têm pais que são muito legalistas, que são rigorosos, que levam as coisas ali na ponta do lápis. Saiu da linha, laço. Tem ou não tem os pais assim? Agora já tem aqueles que são mais permissíveis, que liberam tudo. E os dois é uma desgraça. Tanto que aquele que só quer bater, que é rigoroso, que acha que é só assim que resolve as coisas, como o outro que deixa fazer o que quer. Os dois são uma desgraça. Os dois só estragam a vida da criança. Há uma direção bíblica a respeito de como deve ser a educação dos filhos. A disciplina, o exemplo, o testemunho. A Bíblia vai nos ensinar que a vara vai livrar a criança da insensatez. Vai livrar a criança do caminho do inferno. Então a disciplina é bíblica. A disciplina é uma bênção de Deus. Disciplina. Não tunda de laço. Vou te arrebentar a pau. Talvez os mais antigos ouviam isso. Conheço pais
que disciplinavam, entre aspas, né? Mas batiam nos seus filhos com aquilo que tinha à mão. Se não tivesse nada perto para juntar, vai com a mão mesmo. A mesma mão que fazia o carinho, que acolhia, era aquela mão que batia também. E aí vai, chinelo, manga, vara, o que tiver à mão vai. Mas da mesma forma, então, que tem esses pais que acham que vão resolver tudo de forma física, uma disciplina física, por outro lado, há aqueles que são permissivos na sua educação, permissivos no seu jeito de tratar as coisas, são omissos, covardes, diante da grande responsabilidade que Deus deu aos pais. É aquele tipo de pai que diz assim, ó, se tu fizer isso de novo, tu vai ver, hein? Aí a criança se faz de cega, porque ela nunca vê nada. Se tu fizer isso, tu vai apanhar. Aí a criança vai testando e... Aquele que foi montado pela criança não percebe, mas aqueles que estão de fora olham e pensam, olha lá, montou no pai. É ou não é? Todos nós enxergamos isso, todos nós pensamos isso. São dilemas da vida real que a paternidade, a vida de pai, seja pai ou mãe, traz a nós. São dilemas que nós temos que lidar. O problema é que quando as nossas experiências com os nossos pais, nossas mães, começam a afetar e distorcer a paternidade de Deus. Porque o nosso pai nos abandonou, às vezes nós começamos a agir como se Deus também fosse nos abandonar. Porque o nosso pai muitas vezes só batia ou só xingava, era só surra. Nós temos na cabeça um Deus, como se fosse um brigadiano, aqueles brigadiano ruim, que só quer bater. Toda cidade tem isso, né? Da cidade que eu vim tinha. Sempre tem. Talvez aqueles mais antigos vão lembrar, não, na nossa época era diferente. Na nossa época os policiais eram respeitados. Agora os bandidos falam tudo o que quiser e até reagem aos policiais e o policial ainda que vai ser culpado. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito da questão. Mas o ponto é que muitas vezes nós achamos que Deus é assim. É aquele brigadiano mal encarado que está só esperando tu fazer uma coisa errada. Ele pega o cacetete dele e solta o sarrafo. Como se Deus fosse aquela ideia do deus grego, da mitologia grega, o Zeus, com um raio na mão, esperar o momento aqui que o Silvano vai dar uma rateada e eu vou fulminar ele. Não briga comigo que hoje eu acordei de mau humor. Porque muitas vezes esse é o pai que nós tivemos. Por outro lado, às vezes nós tivemos um pai que não nos corrigia, que não nos exortava, que não nos cuidava. Nós achamos que Deus vai ser assim também. Não, no fim vai dar tudo certo. Deus, ó, meu faixa, meu amigão. Meu pai é meu amigo. Meu pai é meu melhor amigo. Deixa eu dizer para você, pai. Você pode ser o melhor amigo do seu filho sem deixar de ser pai dele. Sem deixar de ser o que você deve ser na vida do seu filho, da sua filha. E isso vale para as mães também, obviamente. O ponto é que muitas vezes nós transmitimos isso para Deus. Porque o meu pai não me corrigia, porque o meu pai foi embora, porque o meu pai me abandonou, eu acho que Deus vai fazer isso comigo também. Porque o meu pai só ficava dizendo, se tu fizer isso, tu vai ver. Eu fico achando que com Deus vai ser assim também. A Bíblia fala sobre um juízo. A Bíblia fala sobre o céu e o inferno. Mas às vezes a gente olha e acha que não, isso é tudo um conto de fada. No fim vai dar tudo certo. Vai chegar lá no final, Deus vai dizer assim, então esses aqui vão para esse lado, e esses daqui vão para esse outro lado, então esses da esquerda serão salvos, vão para o céu, e esses aqui vão para o inferno. Ah, brincadeira, eu estava só brincando, junta todo mundo aí e vamos tudo para o céu, só festa. Às vezes a gente acha que vai ser assim, não vai. Essa parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, ainda que foi batizada dessa forma, o título, e mundialmente é conhecida por esse título, essa parábola não tem a intenção principal, pelo menos, de nos ensinar sobre filhos.
Essa parábola tem a intenção de ensinar sobre o Pai. Se não, vejamos, eu quero ler com você. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Por favor, acompanhe comigo na sua Bíblia. E se em algum momento eu falar algo aqui que não está de acordo com a palavra de Deus, você, por favor, desacredite, você, por favor, ignore, você desconsidere, porque nós nos reunimos aqui essa noite para ouvir o que Deus tem para falar para nós, não o que eu ou você tem para falar, mas o que Deus tem para falar, e isso através da sua palavra. Lucas capítulo 15, versículo 11, então diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, mas o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25, segue comigo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Cremos que a Tua Palavra é a verdade. Então nós pedimos, Senhor, que Tu, que é o autor dessa palavra, Tu que é o autor dessa verdade, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que a gente compreenda, mais do que entender com o nosso intelecto, com a nossa cabeça, com a nossa mente, que a gente compreenda a Tua palavra, a Tua mensagem com o nosso coração, e assim sejamos transformados de dentro para fora. Que possamos, ó Deus, ser encharcados aqui essa noite pela consciência de quem Tu é
Tu é o nosso Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus conta outras duas parábolas antes de chegar nessa parábola conhecida aqui então, filho pródigo. Primeiro ele conta sobre 100 ovelhas, um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perde. E esse pastor deixa as 99 e vai atrás dessa uma que se perdeu. E quando ele encontra essa uma que se perdeu, ele se alegra de sobremaneira, ele fica muito feliz. Ele se alegra naquele momento mais com aquela uma ovelha que tinha se perdido, do que com as outras 99 que tinham ficado seguras no aprisco. A segunda parábola que Jesus conta, ele fala sobre a moeda perdida. Fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e essas moedas aqui eram o valor de um dia de trabalho. Ela tinha 10 moedas e ela perde uma moeda. E aí ela varre a casa, ela varre a casa, arruma a casa e começa a procurar, e quando ela encontra aquela moeda, ela faz uma festa, ela se alegra, porque ela encontrou a moeda que estava perdida. Jesus conta essas duas parábolas e ele vai afunilando. Entre 100, ele olha para um. Entre 10, ele olha para um. Entre 2, ele ainda continua olhando para esses. O ponto aqui é, nas duas primeiras parábolas, tanto no versículo 7, capítulo 15, nós vemos no versículo 7, Jesus dizendo: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. No versículo 10, do capítulo 15 aqui, Jesus está dizendo: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque a alegria do Senhor é nos ver, cada um de nós nos rendendo a Ele. Há festa no céu, há uma celebração eterna, gigantesca, linda, maravilhosa no céu, quando um pecador se arrepende. E o texto nos diz que há mais alegria por um que se arrepende do que por aquele que, por 99 justos que não precisam se arrepender. Mas a pergunta aqui que fica é: quem não precisa se arrepender? Quem diante de Deus é justo? Quem diante de Deus é capaz de chegar diante de Deus e dizer assim: ó, Senhor, tu sabe que eu sou perfeito. Senhor, tu sabe que com os meus irmãos tem coisa para tratar, mas comigo não. Por que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender? Não é porque os 99 são justos de fato e não há nada passível de arrependimento, mas é porque esses 99 acham que são justos e por isso nunca experimentarão a alegria de ter os seus pecados perdoados por Deus. A primeira coisa que nós percebemos aqui, a relação entre essas três parábolas, é isso: que Deus se preocupa com o perdido. Deus está de olho no perdido. Mas quem de nós é capaz de reconhecer que sem Deus estamos perdidos? Quem de nós, quem entre nós pode hoje afirmar, reconhecendo que sem Deus está perdido? Pois bem, Deus te trouxe aqui essa noite para te encontrar. E em nome de Jesus, você não sai daqui essa noite sem ter um encontro com Ele. A parábola do filho pródigo, que é o nosso texto base aqui, eu quero dividir ela e pensar com você aqui essa noite em 4 pontos. E assim como na semana passada, que nós falamos a respeito do texto de Josué, seja forte e corajoso, um texto conhecido, um texto que os crentes de igreja de tempo aí já estão cansados de ouvir.
Da mesma forma, hoje, nós estamos mais uma vez diante de um texto que nós conhecemos. A história é essa, nós conhecemos a história. Nós somos capazes de mapear a história e saber o início, o meio e o fim dela. Mas isso muitas vezes pode nos impedir de meditar na palavra de Deus da maneira como deveríamos. Então eu quero convidar você, eu quero desafiar você a abrir o seu coração para isso. Eu já tinha alguns anos de vida cristã quando eu ouvi um pastor ministrar esse texto. E eu já tinha ouvido muitas vezes. Já tinha lido, já tinha estudado essa parábola muitas vezes. Porém, naquela vez algo especial aconteceu dentro de mim, algo novo aconteceu dentro de mim. E a minha expectativa, a minha oração é que Deus toque o teu coração dessa mesma forma. E a minha expectativa não está naquilo que eu vou falar ou da forma que eu falarei, mas a minha confiança está que a palavra de Deus é a verdade. Ela é viva e eficaz. Então somente abra o seu coração. O primeiro ponto, a primeira coisa que Jesus contando essa parábola, Jesus contando essa história, que ainda que a gente consiga comparar ela a alguns acontecimentos reais, aqui é uma história criada, inventada por Jesus. É uma parábola, ele conta essa história inventada com o objetivo de ilustrar, de pregar verdades espirituais para as pessoas. Então a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola aqui é: quem é Deus? No início do texto nós vemos, Jesus conta uma história. Havia um homem que tinha dois? Não eram empregados. A história não gira em torno de um homem que tinha 2 empregados. A história não gira em torno de um homem que tinha 2 escravos. A história não gira em torno de um homem que tinha 2 funcionários. A história gira em torno de um homem que tem 2 filhos. Quem Deus é? Deus é Pai. Deus é Pai. Isso obviamente não significa que Ele não seja Senhor. Isso não significa que Ele não tenha soberania, que Ele não seja digno da nossa reverência, do nosso respeito. Até porque com o teu pai aqui na terra, você sabe muito bem que você deve ter respeito, deve ter reverência, você deve honrar a vida do seu pai. Mas já que no início da parábola nós vemos Jesus apresentando Deus como Pai. Deus é o seu Pai. Mas a paternidade de Deus, o objetivo de Jesus em nos ensinar Deus como Pai, não é no sentido geral da coisa. Não é como você chegar numa plantação de churrasco, aquele rebanho, o gado lá, você chegar lá e ver aquele monte de cabeça lá. Aí o proprietário do lugar diz assim, ó, tá vendo aquele de lá? Aquele de lá é o pai de todos, o mais forte, o mais ágil, o mais saudável. Fizemos os procedimentos e ele é o pai de todos. Todas as fêmeas pegaram cria dele. Então ele é o pai. Ele é o pai de todos aqueles outros, todas aquelas outras cabeças de gado, ele é o pai. Mas ele não existe um relacionamento nesse tipo de paternidade. Não é esse tipo de paternidade que Deus deseja ter conosco. Não é esse tipo de paternidade que Jesus veio à terra para nos mostrar, para nos revelar. Não é esse tipo. Não é aquela ideia que nós vemos muitas vezes em para-choque de caminhão, que diz assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Todo mundo já viu essa frase, né? Todo mundo conhece. Toda vez, não tem uma vez sequer, mas toda vez que eu vejo essa frase eu pergunto: quem disse? Quem disse que tu é filho do dono do mundo? Quem disse que tu é filho de Deus? Não, mas eu aprendi isso, aprendi que nós somos filhos de Deus. Nesse sentido em que Deus é o Criador, então sim, todos nós somos filhos. Ele é pai de todos, Ele criou a todos.
Ele cria e sustenta toda a sua criação, cada ser humano, cada respiração que nós damos, cada piscada de olhos que nós somos capazes de fazer. Deus está nisso, sustentando, tornando isso possível. Então, de uma forma geral, Deus é Pai de todos. Porém, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, e os versículos seguintes vão dizer: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aqueles que o receberam e creram no seu nome, a esses deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Opa, peraí. Então, não é um para-choque do caminhão ou qualquer coisa que as pessoas inventem ou criem nas suas cabeças que vão dizer o que Deus é para mim ou o que eu sou para Deus. Mas é a palavra. A Bíblia diz que se torna filho de Deus, que tem Deus como Pai, não mais no sentido genérico, mas Deus como Pai, aquele que ama, aquele que se relaciona, apenas aqueles que creem no seu nome. Apenas aqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz. A esses foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Perceba, não é eu que conquisto esse direito. Então ninguém é melhor do que ninguém. Está dizendo que então os crentes são melhor. Não, na verdade os crentes bons são aqueles que reconhecem que são os piores. O crente que anda de nariz empinado, cheio de si, tem alguma coisa errada com a fé dele. Não é o Cristo que é pregado na cruz, não é o Cristo que nós conhecemos na palavra de Deus. Deus é Pai. E Jesus vem para nos ensinar isso. Jesus encarna aqui na terra, Deus encarna na pessoa de Jesus, então, aqui na terra, para nos mostrar o que é ter um pai. Para nos mostrar como um filho deve se comportar. Porque muitas vezes, como eu disse no início, nós corrompemos a nossa visão sobre Deus como Pai porque o nosso pai agiu de determinada forma. Porque o nosso pai relevava, ou porque o nosso pai apenas nos batia, não recebíamos amor, a gente acha que Deus também vai ser assim. Mas Deus é amor. Esse Deus que é o nosso Pai, Ele é amor. É um Deus que ama. Amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho para morrer no teu lugar, no meu lugar. A pegar a cruz que era nossa, a sofrer o que era nosso sofrimento, a derramar o sangue que deveria ser o nosso. Porque o salário do pecado é a morte. E não há um que não peque. Não há um. Não, pastor, mas é que tem uns que são pior. O ponto não é esse. O ponto é que diante da grandeza de Deus, diante do grandioso amor de Deus, qualquer ofensa é gigantesca, é infinita. É por isso que o castigo também é gigantesco, infinito, eterno. É por isso que foi Jesus que precisou morrer em nosso lugar. Porque só Ele ressuscita, só Ele vence a morte, só Ele paga o preço completo pelos nossos pecados. Então o ponto aqui é, nós vamos continuar vivendo do nosso jeito, crendo do nosso jeito, ou nós vamos nos submeter àquilo que a Bíblia ensina. Quem é Deus? Disse muito por aí, aquela frase bem famosa: todos os caminhos levam todos os caminhos levam a Deus. Vocês fizeram parecer que a frase não é assim tão famosa, pelo menos eu ouvi muitas vezes. Todos os caminhos levam a Deus. Eu concordo com isso. Porém, quando chega lá, em Deus, existe uma separação entre os filhos
e entre aqueles que serão condenados. E a pergunta é que então, o que eu faço para não ser condenado? Creia, renda o seu coração, arrependa-se dos seus pecados, se volte para o Senhor, porque Ele é o seu Pai. E Ele é um Pai que nos chama para perto. Aqui não ensina sobre um senhor que tinha 2 funcionários, mas fala sobre um homem que tinha 2 filhos. Nós percebemos que o filho mais novo trata o pai como se o pai já tivesse morrido, como se o pai não existisse, como se o pai não fosse tão importante assim. Já viu esse filme? Às vezes é nós aqui. Pai, me dá a minha parte, vai. Me dá a minha parte da herança, porque eu quero viver do meu jeito. Eu quero curtir a vida, eu quero fazer aquilo que me dá na telha, eu quero correr atrás dos meus sonhos. Eu quero ser rico, pai. Me dá aquilo que tu tem que eu vou administrar melhor. Pai, tu não sabe cuidar das coisas. Pai, dá para mim que eu vou seguir a minha vida. Quando que um filho pode pegar a herança de um pai? Quando o pai morre. Então, se um filho chega e pede a herança para o pai enquanto o pai está vivo, o que ele está dizendo para esse pai? Para mim, tu morreu. Olha, eu vou viver de uma forma como se tu não existisse mais. Não quero mais saber da minha família, não quero saber do meu outro irmão. Fica aí o Senhor com essas coisas, me dá a minha parte que eu vou seguir minha vida. O texto fala que esse filho, ele pega tudo e começa a viver de forma irresponsável, tentando sanar todas as paixões do seu coração, os desejos. O próprio texto vai nos dizer que ele gastou o seu dinheiro, a sua herança, a sua fortuna com prostitutas, dando vazão aos seus prazeres da carne. A Bíblia ensina claramente que o sexo é algo reservado para o casamento, e é uma bênção. O sexo é um presente de Deus. Casados, namorem muito para a glória de Jesus. E você que está fazendo isso fora do casamento, te ajeita, que você está em pecado. A Bíblia traz o padrão. Viveram então dessa forma. Viver dessa forma é viver contra o ensino desse pai. Esse rapaz, o filho mais novo, gasta tudo vivendo de forma irresponsável, e depois de ter gastado tudo, vem a época das vacas magras, vem a fome naquela região, e ele começa a pedir emprego, não consegue, e consegue apenas num lugar onde o emprego que é dado a ele é dar de comer para os porcos. Jesus está contando isso aqui num contexto onde a maior parte do público eram judeus. Havia muitos animais impuros dentro da religião judaica, dentro daquilo que eles acreditavam. Mas o pior de todos era o porco. Jesus usa aqui nessa ilustração o porco para mostrar o quão fundo, o quão distante, o quão deplorável se tornou a situação desse rapaz. Longe do pai, cada vez mais longe do pai. Vamos entrar aqui um pouco na história. Ninguém acredita que esse rapaz, ele levanta, acorda do nada, dizendo, meu pai morreu para mim. Com certeza já fazia um tempo que ele estava pensando a respeito disso. Então até o momento que ele toma a decisão, e aí caminho afora, cada vez se distanciando mais da casa do pai, mais da comunhão do pai, ele vai se distanciando e vai gastando, e vai cada vez mais se enredando em coisas mais profundas, em pecados mais sujos, se envolvendo cada vez mais, porque o pecado é isso. O pecado, ele é tão enganoso, que ele domina você, mas ele faz você acreditar que você não está sendo dominado. O que é exatamente o que muitos de nós às vezes pensamos, senão nós estamos pensando isso nesse momento. Não, essa mensagem deve ser para o outro, para mim não é. Tome cuidado. Tome cuidado. Cada vez mais longe, até esse ponto, onde ele queria comer a comida dos porcos. Ele queria comer a comida do animal mais impuro da época.
E ainda assim não davam nem isso para ele comer. Lá nesse momento, então, ele se lembra da casa do pai e lembra que na casa do pai tinha o quê? Pão. Ele não ficou com saudade do pai. Ele ficou com saudade do pão. A primeira coisa que essa parábola nos ensina é quem é Deus. A segunda coisa é o que é pecado. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Isso inclui as coisas do próprio Deus. De quem que era o pão na casa do pai? Do pai. Do que o filho sentiu falta? Do pai ou do pão? Do pão. Ele não sente saudade da comunhão do pai. Ele não sente falta do abraço do pai. Ele não sente falta dos diálogos com o pai. De sentar à mesa com o pai. De tomar um chimarrão com o pai. Ele sente falta das coisas do pai. Quem de nós aqui que é pai ou é mãe ficaria feliz em diagnosticar que o seu filho, a sua filha, só está interessado naquilo que você quer dar para ele? Você chega no seu filho depois de um dia inteiro de trabalho, dá um abraço nele e diz assim: para, pai, eu não quero abraço. Tu me trouxe o meu chocolate? Cadê o meu presente, pai? Não, mas não que não possa dar presente, né? Dê. Faz parte, né? Mas já imaginou? Que tipo de relação seria essa? Você se sentiria confortável com isso? Eu olho para o meu filho, eu olho para minha filha e percebo que ele não me ama. Ele só quer o que eu posso dar. Ele só quer as minhas coisas. E aí, se você não tem muito recurso ainda, então coitado de ti, porque Deus nem pode dar muita coisa mesmo. Que tipo de relação é essa? Uma relação baseada em coisas. Pecado é não amar esse Deus, não amar esse Pai acima de todas as coisas. O filho mais novo, ele decide se amar primeiro. Não, eu vou embora, pai, me dá as minhas coisas, eu vou embora. Ele quer viver do jeito dele, ele decide se amar em primeiro lugar, visando a sua felicidade. Mas na verdade ele estava se destruindo. Na verdade ele estava se arrebentando. O filho mais velho, nós vamos ver lá um pouco mais no final da parábola, a partir do versículo 25, o filho mais velho também decide se amar em primeiro lugar. Mas ao contrário do filho mais novo, ele não vai para o mundão. Ele não pede herança para gastar de forma adiantada antes do pai morrer. Pelo contrário. Ele se ama primeiro se preservando como um religioso. Porque quando ele vai discutir com o pai sobre a festa que está acontecendo, ele diz assim: pai, eu sempre fiz tudo o que o senhor mandou. Eu nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens. Eu sempre estive aqui contigo. E o senhor nunca me deu um bezerrinho sequer. Agora vem esse teu filho, já nem é mais meu irmão. Já vem esse teu filho e tu mata o bezerro gordo para ele. Era aquele que era guardado para as ocasiões especiais. A resposta do pai é: tudo o que eu tenho é teu. Mas enquanto um está longe do pai, porque só queria as coisas do pai, e pega essas coisas então e vai para longe fisicamente, o outro, que permaneceu dentro de casa, também estava longe do pai, porque também estava apenas olhando para as coisas do pai. O argumento dele não é: meu pai, eu estive sempre aqui com o Senhor, te amando em todo o tempo, me relacionando com o Senhor, desfrutando dos momentos, lutando para que o nosso chimarrão acontecesse todo dia, lutando para que o nosso churrasco de domingo nunca falhasse, lutando para que a gente tivesse esse tempo de qualidade. Não, não é esse o argumento dele. O argumento dele não é sobre a relação do pai e do filho, o argumento dele é sobre as coisas.
Enquanto um se ama em primeiro lugar e vai para longe, o outro se ama em primeiro lugar, mas continua perto, para garantir que vai ter o dele. Os dois filhos aqui estão de olho naquilo que o pai tem para dar, e não naquilo que o pai tem para relacionar, para oferecer, como relação em paternidade, amor. Quando nós olhamos para relacionamentos assim aqui na terra, nós achamos loucura, nós até desprezamos filhos que tratam os pais dessa forma. Por outro lado, nós fazemos a mesma coisa com Deus. Alguns de nós corremos para longe dele, porque queremos nos amar em primeiro lugar. Por outro lado, muitos de nós estamos aqui dentro, vivendo uma vida religiosa, legalista, pensando assim, não, eu não vou desobedecer nada, vou fazer exatamente assim, mas também porque estão de olho nas coisas do Pai, e não porque querem desenvolver relacionamento com o Pai. O que é pecado? Pecado é não amar a Deus, não amar esse Pai acima de todas as coisas. Não importa se você permanece aqui dentro ou se você está lá fora, vivendo uma vida que claramente está em desacordo com a Bíblia. O ponto não é esse. A questão é, você está de olho no Pai ou você está de olho nas coisas que o Pai pode te dar? Você quer o Pai ou você quer o pão? Primeira coisa, quem é Deus? Segundo, o que é pecado? Terceiro, o que é santidade? Santidade não é perfeição, como muitos acreditam. Trata a santidade como perfeição aqueles que são igual ao filho mais velho, que acham que por obedecer todas as regrinhas serão aceitos por Deus, sendo que nós não conseguimos fazer isso. Os mandamentos, a lei, veio só para nos mostrar que nós somos incapazes de alcançar a salvação sozinhos. É por isso que Deus enviou o seu Filho. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. É apenas por isso. Porque nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos de um político melhor. Nós não precisamos de um economista. Nós precisamos de um Salvador. E só há um nome pelo qual devemos ser salvos: Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outra possibilidade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Não há outro caminho, meu irmão. Não há outro caminho, minha irmã. O que é santidade? Santidade não é perfeição. Mas santidade é uma dedicação profunda e contínua no relacionamento com Deus. Santidade, ser santo, não é ser perfeito, mas é ser separado. Você foi separado, você estava no pecado, morto nos seus pecados, e você foi vivificado por Cristo, através da cruz, e agora você foi separado para Ele. Você foi santificado para Ele. É nesse sentido. Em Apocalipse nós vemos que há uma música sendo cantada no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus não tem pecado, isso a gente sabe. Mas não é só sobre isso que está dizendo. Não é só isso que o céu canta. O que essa canção quer dizer, o que essa expressão quer dizer é: não há outro como o Senhor. O Senhor é separado de todo o resto. É o mais sublime, é o mais majestoso. Ele é santo, separado de todas as coisas. Quando nós aplicamos esse adjetivo, esse atributo a Deus, é claro que aqui entra a perfeição. Mas quando nós aplicamos a nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. Mas ainda assim, somos separados. Separados para Deus. Separados para um novo propósito de vida. Separados para uma nova direção. Não mais continuar andando do mesmo jeito que estava. Santidade, então, essa profunda dedicação,
será a forma como nós iremos andar após termos um encontro com a graça. Pensa comigo. O filho pediu a sua parte na herança, isso quer dizer que ele não tinha mais direito a nada. Gasta tudo, põe tudo fora. Além de gastar o dinheiro, ainda difama o pai, difama a família, desonra a sua casa. Ele não tinha mais direito a nada. Tanto é que ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai e vou me oferecer como um funcionário, como um empregado. Ele já chega com o discurso pronto: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Nós lemos a história e conseguimos até mesmo imaginar a cena. De longe, o pai avistando o filho correndo. O filho vindo até ele. O pai sai correndo. Abraça o seu filho, interrompe o discurso pronto dele. Beija aquele rosto, aquele pescoço sujo, fedido de porco. Abraça aquele filho. E antes do filho terminar o discurso, ele diz assim: traz uma capa para ele. Traz uma sandália para eu botar nos seus pés. Traga um óleo para ungir a cabeça dele. Traga um anel para colocar no seu dedo. Ele é meu filho, ele estava morto e agora voltou, está vivo. Vamos celebrar. Manda matar o boi lá. Aquele chefe, aquele. Vamos celebrar a vida do meu filho. Como é que vocês acham que ficou? Como é que foi a reação desse filho? A parábola, ela não apresenta um fim. Mas eu quero convidar você a pensar aqui um pouquinho, no dia depois da festa. Eu gosto dessa ilustração que eu ouvi uma vez. Já pensou o teu filho chegando da escola com o boletim? Aí tu olha o boletim lá, parece que está ensanguentado, tudo vermelho, não pegou a média em nada. Tu olha para aquele boletim e pensa assim: meu Deus, educação física, meu filho, não tem perna, educação física, o vermelho com educação física. Aí eu assim, muito triste. Ô mulher, vem cá, tira a picanha do congelador, que nós vamos celebrar a vida dessa criança. Nós temos que celebrar a vida dessa criança. Olha esse boletim, mas vamos celebrar a vida dessa criança. Meu Deus do céu, que alegria que eu estou sentindo. Não faz sentido isso. Não faz sentido celebrar isso. Mas pensa o constrangimento desse filho mais novo um dia depois da festa. Pensa na festa acontecendo, porque numa época onde não se podia congelar a carne como se pode hoje, e ser carneado o bezerro mais gordo, era uma festa para a comunidade. Já pensou o povo reunido lá, comendo do bom e do melhor, aquela festa enorme, todo mundo se alegrando, e uau, que coisa legal essa festa e tudo mais. Mas por que é essa festa? Ah, não sei, o filho saiu, gastou tudo do pai, voltou, e agora estão tudo faceiro. Pergunta com resposta óbvia: o filho merecia isso? Não. O filho fugiu do pai, fingiu que o pai não existia e ainda assim é recebido de volta dessa forma. Agora imagina no outro dia, o filho acorda, já não mais entre os porcos, mas cheiroso. Ele acorda numa cama que ele não merecia, um travesseiro que ele não merecia. Ele se levanta, ele bota nos seus pés uma sandália que ele não merecia. Ele senta numa cadeira à mesa que ele não merecia. Ele tem provavelmente servos, funcionários servindo à mesa comida que ele não merecia. Pão em fartura que ele sentiu muita falta, mas com certeza também não merecia. Ele recebe um abraço, um beijo do seu pai de bom dia que com certeza ele não merecia. E enquanto eles comem, o filho claramente constrangido, o pai diz assim: meu filho, será que tu pode ir lá e dar água para minhas ovelhas? O que você acha que o filho ia falar? Não, pai, que isso? Está abusando da minha boa vontade. Era isso que o filho ia falar? Faz sentido o filho falar isso? Depois de receber tudo isso?
O que o filho ia dizer? Mas para já, não vou nem terminar de comer. Como é que eu vou dizer não para o Senhor? Como é que eu vou dizer não para o Senhor depois de tudo que o Senhor fez por mim? Como eu vou dizer não? Eu estava morto, perdido, na sarjeta, e o Senhor me recebeu de volta. O Senhor me amou, o Senhor me trouxe para perto. Como é que eu vou dizer não para um Deus assim? É isso que Jesus está ensinando. O que é santidade? A santidade não é a causa do nosso relacionamento com Deus. A santidade é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus nos amou, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos chamou para perto, porque Ele foi bondoso, compassivo, perdoador para conosco. Nós então agora vivemos de uma forma santa. Isso é, dedicada a Ele, buscando agradar a Ele. Santidade é a forma que andamos após termos um encontro com a graça. Se você não anda de uma forma dedicada ao Senhor, o que a Bíblia nos ensina é que você ainda não teve um encontro com a graça de Deus. A graça que perdoa pecados e a graça que nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Deus. Jesus, se você ler com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que Ele não apresenta uma conclusão de fato para essa parábola, como nas outras, as outras tantas que Ele contou. E Ele faz isso de forma proposital, intencional, justamente para deixar esses 3 pontos, para deixar essa continuidade, para ver o que nós iremos fazer, de que forma nós iremos responder a essas verdades que Jesus nos ensinou. Porque enquanto um filho recebe uma festa e nós não sabemos o que aconteceu depois, o outro está do lado de fora da festa, de beiço caído, brabo, irado com o pai. Por quê? Porque o que ele visava? As coisas. Naquela época havia uma lei. O primogênito recebia o dobro da herança. Então essa herança, ela seria repartida em 3. O filho mais novo sai com a parte dele e fica só, teoricamente, a parte de quem? Do mais velho. Só que quando o pai aceita o filho mais novo de novo, essa herança precisa ser dividida mais uma vez. As coisas que o filho mais velho tanto valorizava tinham acabado de se reduzir, mais uma vez. Mais uma vez, aqui fica claro essa reação dele, o que motivava essa reação dele é que ele estava de olho nas coisas do seu pai. Enquanto o céu estava se alegrando porque um perdido voltou, enquanto o céu estava se alegrando que um pecador se arrependeu dos seus pecados, o filho mais velho estava beiçudo, sem querer entrar na festa, sem querer participar. Muitos de nós, muitas vezes, agimos dessa mesma maneira. O nosso irmão peca, o nosso irmão cai, e nós torcemos para ele se afundar ainda mais. Nós torcemos para ele não se arrepender, porque se ele se arrepender, eu vou ter que perdoar. Porque o pai é assim. O pai, ele recebe de volta. Então eu fico torcendo para que ele não se arrependa, porque senão eu vou ter que dividir minhas coisas. Porque senão eu vou ter que mudar, senão eu vou ter que me sacrificar, senão eu vou ter que voltar a amar. Aquele que desprezou a relação, agora eu vou ter que voltar a amar. Jesus nos ensina aqui o que é santidade. Enquanto o filho mais novo recebe essa festa, enquanto o pai sai ao encontro do filho mais novo quando ele está vindo, ainda todo sujo, é o mesmo pai que sai da festa e vai lá fora buscar o filho mais velho, dizendo: vamos lá, vamos para a festa, teu irmão estava morto, teu irmão estava perdido, nós precisamos celebrar a vida dele. Esse é o nosso pai, um pai que perdoa, um pai que nos chama para participar da alegria dos nossos irmãos. Através dessa parábola, Jesus então está combatendo esses 2 extremos. Aqueles que estão longe do pai e só querem as coisas do pai,
só querem usufruir das bênçãos desse mundo, querem saúde, inclusive até pede para o amigo crente orar, né? Ora por mim lá, estou passando um momento difícil. Mas vamos lá na igreja então, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto. Não, eu não estou sem tempo agora, estou sem tempo. Não dá. Ora por mim. Leva meu nome lá. Pessoas que querem usufruir das coisas do Pai, mas não querem relacionamento com o Pai. Pessoas que estão fora da igreja. Mas há outros que agem dessa mesma maneira e estão aqui dentro, no nosso meio. Estão aqui dentro no nosso meio, que só querem as coisas do Pai. A diferença desse para aquele que saiu é que esse que ficou, ele mantém a pose. Ele mantém a pose de filho. Mas ele não quer tratar. Ele não quer resolver as coisas. Ele quer continuar fingindo. Ele quer continuar usando máscara. Mas isso um dia, essa máscara um dia vai cair. Jesus traz esses dois filhos como ilustração e espera que nós respondamos a essas verdades. Diante disso, eu quero fazer algumas aplicações práticas sobre isso. Nós precisamos entender. É muito fácil nos perdermos de Deus. É muito fácil tirarmos os nossos olhos dele. Ao invés de olharmos para o seu coração, ficar apenas atento às suas mãos. Ao invés de honrar a relação, a gente quer as coisas. A gente quer a experiência, a gente quer a bênção. A gente quer que alguma coisa milagrosa aconteça para assim então a gente se relacionar com Deus. Como se Deus tivesse que fazer alguma coisa para mostrar que Ele é bom o suficiente, que Ele merece a gente. Como se fosse Ele que precisasse nos aceitar. Irmãos, não é assim. É nós que precisamos ser aceitos por Deus. Muitas vezes nas igrejas é feito os apelos, quem é que quer aceitar Jesus? Mas qual que é a realidade dessa relação? Quem que precisa ser aceito? Quem que é o pecador? Quem que está perdido? Quem que precisa ser encontrado? Quem está morto nisso? Quem está precisando de quem? É Jesus que precisa da gente? Ou é nós que precisamos de Jesus? Então talvez nós deveríamos fazer assim: Senhor, tem um bando de pecador aqui, ó. Tu quer aceitar algum deles? Levanta a mão aí, Jesus, por favor, que nós vamos orar. Será que Jesus quer te aceitar hoje? Será que no teu coração o Espírito Santo não está falando com você, te chamando para perto dele, dizendo: eu te aceito, eu te quero para mim, não porque eu preciso de ti, mas porque tu precisas de mim e eu te amo, e por isso te chamo para perto? É muito fácil nos perdermos de Deus, é muito fácil tirarmos os olhos dele. Podemos ser como o filho que vai embora porque só quer as coisas do Pai, ou como o filho que fica perto para garantir que terá as coisas do Pai. Enquanto um quer pegar agora, o outro espera pacientemente para receber. Mas no fim, os dois querem a mesma coisa. Só querem aquilo que Deus pode dar e não querem o que Deus é. Não querem relacionamento. Precisamos nos arrepender dos nossos erros, assim como o filho que foi embora e precisou voltar. Mas também nós precisamos nos arrepender dos nossos acertos, que muitas vezes foram corrompidos com motivações erradas. Eu faço determinada coisa, mas não é porque eu amo a Deus, é porque eu quero manter a minha postura, eu quero manter a minha reputação. Porque se eu fizer A, B ou C, Deus vai me dar as coisas. Se eu fizer A, B ou C, Deus vai responder as minhas orações. Se eu fizer A, B ou C, então eu vou ser curado. Eu vou ganhar um emprego, eu vou ser rico. Deus não é assim. Ainda que você essa noite esteja olhando apenas para as coisas de Deus, Deus está olhando para o seu coração. Seja aqui dentro, ou seja lá fora, fugindo de Deus, nós sempre estamos diante da sua presença. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ele é aquele que sonda mente e coração.
Então não adianta a gente falar com a nossa boca, não, o que eu quero é Deus, se o nosso coração de fato não estiver amando a Ele acima de todas as coisas. O que Ele quer é o nosso coração. O que Ele quer é um relacionamento de amor. E isso de forma verdadeira e não de forma interesseira. Deus te trouxe aqui essa noite para te lembrar que você tem um pai. Pare de viver como um órfão. Pare de viver como se você não tivesse ninguém por você. Não importa o que o seu pai aqui nessa terra fez ou deixou de fazer por ti. O nosso Deus é o nosso Pai. E Ele é por nós. E essa noite, Ele nos chama para darmos um passo a mais nesse relacionamento com Ele. Tão somente se renda. Tão somente abra o seu coração. Deixe o orgulho de lado. E aí, você vai entender de uma vez por todas que a verdadeira alegria, plenitude e felicidade dessa vida está junto com o Pai e não longe dele. Eu quero orar por você e aí então nós iremos passar para um outro momento. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor toque em nossos corações e nos traga a consciência de que o Senhor é um Pai. O Senhor não é um Pai que vai embora. O Senhor não é um Pai que abandona. O Senhor não é um Pai que falha. O Senhor não é um Pai que só bate. O Senhor não é um Pai que é omisso. O Senhor é um Pai de amor presente. O Senhor cuida. O Senhor guarda. O Senhor nos guia. Eu peço em nome de Jesus que as nossas experiências aqui nessa terra com os nossos pais, ou até mesmo com as nossas mães, que as experiências aqui nessa terra não mais atrapalhem ou corrompam a tua paternidade. Que nós possamos olhar para ti essa noite, crer no Senhor e experimentarmos ainda mais desse relacionamento. Eu peço a Deus que o teu Espírito Santo ajude aqueles que estão aqui hoje, sendo chamados por ti, a responderem a esse chamado, a crerem no Senhor, a renderem as suas vidas de uma vez por todas, a entenderem que o Senhor nos aceita do jeito que nós estamos, cheio dos nossos pecados, sujos, fedidos, cheirando a porco. E é o Senhor quem vai nos limpar. É o Senhor que vai dizer: traga o anel, traz a capa, unja com óleo, dê uma sandália. É o Senhor que vai fazer isso. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos convença dos nossos pecados. Que o teu Espírito Santo gere em nosso coração um arrependimento verdadeiro, para que nunca mais a gente viva um relacionamento superficial ou interesseiro com o Senhor. Se há algum pecado nesse momento que tem impedido algum dos meus irmãos aqui a se renderem ao Senhor, que o Senhor dê coragem, dê força para entregar isso a ti. Porque é o Senhor que vai tratar isso. E o Senhor vai fazer isso melhor do que ninguém. Porque nós cremos na tua palavra, porque nós cremos no teu poder, nós queremos te agradecer. Nós sabemos, ó Deus, que essa noite o Senhor começou algo novo. E que isso dure para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é minha oração, é a nossa oração. Amém. 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 Como hoje é Dia dos Pais, nós vamos ter uma singela homenagem aos pais aqui. A Bíblia ensina que o povo de Deus é um povo musical, é um povo que canta.
E não canta de qualquer jeito, mas canta a própria Escritura, canta a própria palavra. Nós temos o costume aqui na nossa igreja de sempre, após o sermão, nós cantamos algo em resposta ao sermão. Nós fazemos da canção, após a pregação, a nossa oração, a nossa conversa com Deus, a forma como nós respondemos, nós nos comprometemos com aquilo que nós acabamos de ouvir. Essa noite não vai ser diferente, porém, ela vai ter uma forma diferente. Essa canção que nós iremos cantar, ela fala sobre o Espírito Santo trabalhando em nós. Fala sobre a gente abrindo o coração para que o Espírito Santo mude os nossos corações. Então nós vamos cantar sobre isso essa noite. Como igreja nós iremos cantar. Mas hoje, nessa data especial, esse grupo de elite aqui vai nos conduzir. Então, se você conhece a letra da música, você acompanhe eles, tá? Não canta no teu tempo a música, tá bom? Não canta no teu tempo, do jeito que tu canta em casa. Acompanha o tempo que eles estão cantando. Vamos cantar junto com eles essa canção, tá bom? É uma canção conhecida, e ainda que você fique olhando daí pensando, nossa, que bonitinho, o culto não acabou, meus irmãos. Nós estamos diante de Deus, nos alegrando e respondendo ao sermão dele. E com certeza, com as crianças conduzindo, isso ainda fica um pouquinho mais especial. Então vamos cantar junto com eles essa canção, e que isso seja a nossa oração. Vai usar esse? Com vocês então. I
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este dia, esse dia em especial que comemoramos o Dia dos Pais. Nós te agradecemos porque o Senhor, em primeiro lugar, é o nosso Pai, quem nos deu a vida e tem cuidado de nós. E também é o exemplo que os homens aqui na terra têm por paternidade, Senhor. Tu não é falho, Deus, tu é perfeito e poderoso, Senhor. Que esses homens possam estar olhando para ti, para cuidar de suas famílias, de seus filhos, Senhor. Obrigado pelos pais que o Senhor nos deu aqui na terra, as figuras paternas que temos, nossos pais de sangue, nossos pais de coração. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada homem aqui presente e cada pai. Que o Senhor possa estar abençoando e guardando a vida deles. Em nome de Jesus. Amém.